Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está assistindo esse vídeo, do horário. Como é que vocês estão aqui? O vídeo está sendo gravado já na reta final do domingão, mas claro, vamos trazer um pouquinho hoje, mais uma vez. Pude assistir o jogo do Timão na Neoquímica Arena presencialmente, e é sempre uma ideia diferente você poder assistir o jogo no estádio. Eu acho que dá uma visão diferente da partida. Quando esse jogo encarou o Botafogo de Ribeirão Preto, um time que vem fazendo um campeonato paulista que merece sim elogios, tá? Disputando vaga no grupo A, que está sendo disparado o grupo mais equilibrado desse começo de campeonato, né? Com o Red Bull Bragantino, a própria Inter de Limeira, que o Corinthians acabou empatando, e o Santos. E o Lázaro optou por uma escalação novamente mudou, né? Acabou poupando, ou não, talvez tenha dúvidas em quem vai ser o titular ao lado do Gil. Então hoje o Balbuena, banco de reservas, hoje começou com o Bruno Mendes, no meio de campo, optou por uma escalação extremamente ofensiva, isso não dá para negar. Começou com o Rony de primeiro volante, Duqueiroz no banco, Fausto Vera no banco, meio de campo, o resto, além, junto com o Rony, você tinha Juliano, Renato Augusto e Adson, fazendo uma trinca de meias, vamos dizer assim. O Juliano jogando um pouco mais recuado, mas teoricamente também para ajudar na criação de jogadas. E o ataque mais móvel com o Roger Guedes e o Romero, que foi uma surpresa na escalação. O Yuri Alberto machucado, só foi para a Neoquímica Arena, teve presente com os companheiros, mas não tinha condição de jogo. E o Júnior Moraes no banco. E o Corinthians controlou a partida, acho que é importante citar isso. O Corinthians não criou tantas chances de perigo. O goleiro do Botafogo não trabalhou tanto, dá para falar nessa parte. Acho que já viu em termos de em volume ofensivo, acho que em outras partidas, o Corinthians acabou, principalmente contra o Guarani, mesmo o Corinthians saindo atrás. Aí tem aquela questão, né? Saiu atrás, o Guarani chamou o Corinthians para cima e o Corinthians teve que ir para buscar o resultado, então criou muito mais chances de gol. Contra o Botafogo, eu senti que o Corinthians teve problemas e, assim, controlou a partida, como eu falei, né? Controlou a partida, sufocou o Botafogo no seu campo de defesa. Em raríssimas chances, o Botafogo conseguiu ter uma possibilidade de ameaçar o Cássio. Teve um chute perigoso no primeiro tempo, que acho que dá pra falar, acho que foi realmente o único lance perigoso. O Cássio trabalhou muito bem na finalização, mas a vitória foi merecida. O placar de 2-0 saiu com. Hoje teve muito. Dá para falar, eu falo em outros vídeos, né? Hoje dá para falar que o Corinthians teve muito mérito individual para poder conseguir marcar seus gols, né? Abrir o placar. Não teve as jogadas coletivas ontem, acho que a questão, esse meio de campo leve, e o Botafogo soube fechar bem aquela linha de meio de campo, então não deu espaço para os meias. O Corinthians teve diversos problemas. O Fagner não conseguiu jogar tão bem, teve problemas nos cruzamentos pelo seu setor. Fábio Santos teve muito espaço, mas não conseguiu dar um andamento nas jogadas. E aí o gol sai de uma linda jogada do Renato Augusto, o Roger Guedes finaliza, abre o placar. E depois você tem um golaço do Adson, mais uma vez o menino Adson, o menino da base. Aquela coisa fala pro Corinthians ir atrás de reforços. Será? No 4-4-2 é inegável. Dá pra tocar daqui a pouco nesse assunto, mas vamos lá. Corinthians depois, com a vantagem no placar, torcida apoiando, um estádio lotado, mais quase 42 mil pessoas. Terminou com a vantagem no primeiro tempo. Segundo tempo, o Corinthians tentou, até criou algumas chances, mas acabou de novo aquela questão, os reservas que entraram acabaram não mantendo o mesmo nível, né? Então você tirou o Renato Augusto, tirou o Juliano, teve o Adson saindo, aí você teve as entradas do Paulinho, o Júnior Moraes entrou, o Matheus Araújo, moleque da base novo também, que é um promissor que muita gente vem falando, teve oportunidade. Rafael Ramos entrou no lugar do Fagner, Fausto Vera entrou também, voltando de contusão. Então teve algumas mudanças ao longo da partida. Os reservas não conseguiram manter, o Júnior Moraes entrou com muita vontade, querendo pegar, de repente, tirar a zica. Visivelmente parece que ele está bem fisicamente, mas parece que falta confiança, mas deu um pouquinho de trabalho. Eu coloco minhas barbas assim, coloco uma ressalva, coloco um pouco de interrogação, mas acho que pode ser que ele vire uma opção interessante pro resto da temporada, cedo para dizer, mas hoje a impressão na Neoquímica Arena foi muito boa. O Corinthians termina placar de 2-0, Corinthians líder do grupo C com 13 pontos ganhos em 6 jogos, vem de 3 vitórias consecutivas e, mais importante, né, são 3 vitórias consecutivas contra o Guarani, que é um time que também vem dando um pouquinho de trabalho no campeonato, fez alguns jogos importantes, mas tropeçou nas últimas rodadas. O clássico contra o São Paulo e hoje o jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto.
O Corinthians, inclusive, só tem a segunda melhor campanha do campeonato, né? Isso a gente tem que estar citando. O Corinthians tem um ponto a menos que o Palmeiras, que é o único time invicto, tá com 14 pontos, o Corinthians tem 13. Então, é a segunda melhor campanha. O Corinthians vem trazendo, vem mostrando uma regularidade. Claro, a regra é muito pequena para te falar do trabalho do Lázaro, mas é importante a gente citar. Ele mudou o esquema para um 4-4-2 e está conseguindo potencializar alguns jogadores do elenco que no ano passado, por exemplo, com o Vitor Pereira, não rendiam essa mesma coisa. Você tem o Renato Augusto jogando, praticamente tendo condição de jogar uma sequência de jogos e podendo atuar em altíssimo nível. Tem a questão, o Renato Augusto é velho. O Renato Augusto jogou contra o Guarani até o final, fez uma partidaça contra o São Paulo também, até enquanto tinha fôlego. Hoje, contra o Botafogo, também se destacou, mesmo não tendo, acho que essa é a questão das viradas de bola, o passe dele. Ver o Renato Augusto em campo, você ter a oportunidade de ver ele presencialmente, fala, como é que para ele o futebol é tão fácil de jogar. Você tem o Adson crescendo de produção, você tem o Roger Guedes tentando ser um pouco mais participativo, um pouco mais ainda com os erros de passe, ainda com o lado Fominha, mas com faro de artilheiro em dia e pode ser muito importante para a temporada. O Gil jogando muito bem, o Rony, que é um jogador extremamente criticado por parte da torcida, mas você já começa a ver essa situação mudar. Hoje eu consegui chegar cedo no estádio, então consegui pegar antes da escalação e o Rony foi muito aplaudido, foi muito elogiado e teve uma atuação muito boa jogando como primeiro volante, hoje ele foi o cara responsável pelos desarmes, né? Alguém que tinha que fazer o trabalho sujo, por assim dizer, e deu conta sobrando. Não gostei da atuação do Juliano, acho que deixou a desejar, mesmo jogando um pouco mais recuado, né, para poder ajudar na volância, na marcação, mas podendo qualificar. Não gostei da atuação dele, acho que ele perdeu realmente ele tá atrás nessa disputa que tá acirradíssima no meio de campo do Timão. O Juliano vem perdendo espaço. O Paulinho entrou com não fiz nada de excepcional, mas parece realmente que ele vai, como eu já venho comentando, na Paulinho não vai jogar como volante, ele entrou no lugar do Renato Augusto, então teoricamente ele vai ser um cara mais ofensivo. Isso a gente já venho comentando, venho falando com alguns amigos relacionado a isso. E eu vou também distor um pouquinho, eu não gostei da atuação do Fábio Santos, acho que ele vem, apesar de nessa formação com o Lázaro, ele vem ganhando espaço, principalmente você vê ele aparecendo, jogadores, eu citei isso em coluna no torcedores.com, né? O, esse esquema do Lázaro está fazendo com que vários jogadores apareçam no setor ofensivo e tenham liberdade, inclusive, para mudar de posição. E o Fábio Santos está aparecendo diretamente várias vezes na área para finalizar, tipo, como um elemento surpresa, vamos dizer assim. Mas ele está errando alguns passes bobos, eu vejo ele deixando alguns passes na fogueira. Hoje ele tomou uma chamada do Gil no primeiro tempo, nossa, que foi pesada. Quem estava no estádio viu isso muito claramente. Algumas decisões erradas, não tão bem na questão de cruzamentos, na parte ofensiva. Nada que desabone, nada para falar que o Fábio Santos não serve e tudo mais, mas nesse primeiro momento não é um cara que está se destacando muito na temporada, ao contrário do Fagner, ao contrário do Cássio, ao contrário do Adson, do Renato Augusto, do Roger Guedes e do Roberto. Então você tem alguns jogadores do Corinthians nesse primeiro momento da temporada que estão realmente já conseguindo despontar com o Lázaro, com a questão física, né, pessoal, com uma pré-temporada, isso ajuda a poder render melhor, com o trabalho do Bruno Maziotti, que chegou no Corinthians agora, trabalhando efetivamente com o elenco, com a comissão técnica, fazendo um trabalho de médio e longo prazo. Então, isso deixa uma ideia promissora para o Timão. Claro, todas as ressalvas, o Corinthians ainda está só começando o segundo mês de trabalho do Lázaro em 2023. É um cara que tem pouquíssimo. A linha do tempo dele, a bagagem para te analisar o trabalho do Lázaro é muito pequena. Ele era técnico interino até pouco tempo. Ele trabalhou como interino no Corinthians, não era treinador, então assumiu. Só que eu acho que depois de 6 jogos e com essa campanha, né, o Corinthians tendo um desempenho, tendo sofrido apenas 3 gols em 6 partidas e melhorando seu desempenho no ataque ofensivo, são 9 gols marcados em 6 duelos. Aí você já começa de repente a falar, pô, será realmente que não tem. O Corinthians tem um dos melhores ataques do campeonato, são 9 gols ao lado do Palmeiras e do São Bernardo. São 6 jogos, ainda tem muito campeonato. Acabamos a metade do campeonato agora, ainda da fase de grupos. Ainda tem 6 jogos, o Corinthians ainda tem tem um clássico contra o Palmeiras, que vai ser um grande duelo. Promete ser um nível de comparação ainda bem maior em termos de campeonato.
vai ter o clássico contra o Santos, então a gente já vai ter alguns jogos complicados para o Corinthians, complicados para o Lázaro, para ver como ele pode render, mas, de novo, como eu já citei em outros vídeos, que o pessoal que está me acompanhando, que acompanha o Corinthians Maldicinha, sabe que a gente está falando que tem ideias aparecendo, tem coisa, tem trabalho sendo feito. Se vai dar frutos ou não, aí é assunto para mais para frente. Inclusive, termino aqui esse vídeo deixando o convite para a galera que estiver assistindo. Segunda-feira, já tô, agora o vídeo já está sendo finalizado aqui no dia 6 de fevereiro, a partir das 21 horas. Então, o pessoal que está vendo esse vídeo pelo meu Instagram pessoal, pelo Instagram do Futijotas ou pelo nosso canal no YouTube do Futijotas, 21 horas tem Corinthians Malticia, aquele programa semanal, aquela resenha para a gente começar a semana falando do Timão. O assunto, claro, a gente vai falar muito da vitória contra o Botafogo. Vamos começar a projetar algumas coisas e projetar mais algumas coisas da temporada do Corinthians e, claro, falar de como está a evolução, falar do Adson, falar enfim, tem assunto para dar e render. Inclusive a galera que acompanhou o último programa da última segunda-feira viu que foram mais de 2 horas de resenha porque o assunto rendeu, a bancada estava inspiradíssima, então a gente segurou durante muito tempo fazendo um programa de qualidade para vocês. E a ideia é que nessa segunda-feira, hoje dia 6 de fevereiro, a gente consiga também começar a semana falando bastante do Timão, debatendo bastante ideias. E eu convido todos vocês que estão assistindo esse vídeo, a partir das 21 horas, também acompanhar no canal Futijotas no nosso YouTube, mais uma edição do Corinthians Notícia. Beleza, galera? Abraços!